uma ótima tarde para você que acompanha o Arte Brasil. Que bom que você tá aí. Sabe por quê? Eu vou contar uma historinha bem pequenininha. Para mim foi assim uma história que valeu, hein? E eu quero que valha para você também. Porque muitas vezes a gente tem aquela pessoa tão chata. Às vezes é uma vizinha, uma pessoa do trabalho, às vezes até alguém da família. E essa pessoa, muitas vezes, ela não faz isso por mal, mas às vezes é invejosa, às vezes é má, faz algumas coisas ruinzinhas e a gente quer distância dessas pessoas. Mas nós podemos mudar essa pessoa. Sabe como? Com o nosso exemplo, com aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. E tinha uma mulher muito boa, amada por todos, da família, da vizinhança. Mas uma das vizinhas não era tão boazinha assim. E era vizinha de parede dessa mulher, que era legal, que todo mundo curtia. Só que um dia, já tinha feito muitas coisas, ela varria a calçada dela, jogava o lixo na calçada da vizinha boa, de tanta raiva que ela tinha da vizinha boa. Tudo que a vizinha boa fazia, ela ficava colocando defeito, criticando. E aí um dia ela falou assim, eu vou dar uma lição nela. Pegou uma bandeja, colocou ali flores murchas, o lixo, a casca da fruta, ao invés de colocar a fruta, colocou um monte de coisa feia. Até fezes do cachorrinho dela, ela colocou naquela bandeja. Que coisa feia. Foi lá e entregou para a vizinha boa. A vizinha agradeceu, olhou para aquela bandeja, levou para dentro de casa e simplesmente jogou tudo no lixo. Claro, nada podia se aproveitar. Porém, ela fez o seguinte, no dia seguinte ela comprou uma cesta linda, flores maravilhosas, frutas que brilhavam. Fez um bolo, fez um pãozinho, montou uma cesta linda, cheirosa e levou na casa da vizinha, que era ruinzinha. E aí o que ela fez? A vizinha ficou assustada com aquela cesta e fez o seguinte, agradeceu e ficou muito sem graça. E as outras vizinhas falaram para ela assim, mas por que você fez isso? Ela sempre te trata mal, faz isso e aquilo. Ela disse, a gente sempre dá aquilo que a gente tem de melhor. Então faça isso, dê o que você tem de melhor. E nós temos aqui no Arte Brasil os melhores artesãos, os melhores artesanatos, tudo de bom tá aqui. E começa a partir de agora no Espaço Condor. Junto com a Denise Emery, nós vamos aprender a pintar umas flores. E é claro, o passarinho tem um segredinho desse artesanato que você vai dar uma olhadinha agora. E você vai aprender a fazer com a Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde, dá uma tudo beijoca. Bom? Tudo jóia? Sempre bem. Então tá bom. E eu tenho certeza que hoje você vai dar o seu melhor. Com certeza, a gente sempre tem que dar o melhor e com amor, que eu acho que é o mais importante. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito e conquista esse espaço de alegria, de boas energias. E é assim que a gente tem que viver, né? Cheio de boas energias. E esse artesanato que você trouxe hoje, que lindo! Pois é, e super simples. Nós vamos começar agora, você não vai acreditar no segredinho desse passarinho e a gente vai fazer as flores com uma pintura gestual, que é bem legal. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente faz, eu peguei um guardanapo, recortei. E o guardanapo, ele tem um segredo. Ele tem 3 pelinhas que a gente tem que tirar. 3 papéis. Tirei um. Esse aqui engana muito, porque ele fica muito rente. As pessoas acham que ele não tem que sair. Mostra ali pra câmera pra gente ver, olha. E ele tem que ser retirado também. Esse seria o segundo papelzinho. O segundo papelzinho. 1, 2 e o terceiro é o que eu vou utilizar. Ok. Certo? Eu vou mais ou menos posicionar onde eu quero e vou começar a trabalhar com uma cola, que eu vou primeiro colar o passarinho. O que eu vou fazer? Eu mais ou menos marco, ele tá mais ou menos aqui, eu vou fazer um gordinho com a cola, fazendo mais ou menos o formato do passarinho. E com um pincel é muito importante, macio. Por quê? Porque eu vou passar a cola tanto no tecido, coloquei o passarinho, como em cima do guardanapo. Se eu uso um pincel que é muito duro, ele rasga o guardanapo. Então, coloquei a cola e vou só distribuir essa cola em cima do guardanapo. Não tem segredo. Eu tô vendo que você tá fazendo o movimento
De dentro para fora. Sempre. É. Tá de dentro para fora, apertando, pressionando. Nessa parte que fica as pontinhas, eu procuro sempre colocar a cola de fora para dentro, para eu ter certeza que ele não vai descolar quando eu lavar. Outro segredo da cola é que depois do meu trabalho pronto, eu viro e passo a cola do avesso. Eu tenho certeza que eu posso lavar e esse guardanapo não vai descolar. Esse é o segredo. Então, Bom, vamos esse de é o novo. segredo mesmo, que é a primeira vez que eu ouço isso. Eu gosto Que sempre de fazer assim, que aí eu tenho Denise. certeza que eu vou lavar e que meu trabalho não vai ser desfeito. Porque já pensou, eu pintei uma coisa linda e o meu guardanapo vai soltar do tecido? Aí não dá. Não pode. Então, de novo, vou marcar mais ou menos o passarinho. É bem aleatório. O legal dessa colagem é que cada toalhinha, ela vai acabando ficando diferente uma da outra. Porque a gente nunca cola no mesmo lugar, não marca muito, é uma pintura bem livre. Então, ó, coloquei. O passarinho, eu falo que ele parece uma coxinha de salgadinho. A gente faz mais ou menos o formato de uma coxinha. Venho de novo com o passarinho, coloco e vou levar a cola por todo ele. Opa, pronto. Se sair um pouquinho para fora, não tem problema. Faço todo aquele acabamento em casa com muita calma, bem direitinho. Então, eu usei um pincel 484, que é um pincel de pelo, de orelha de boi, e é um pincel macio. Terminamos, vamos deixar o passarinho aqui. O próximo passo é fazer as flores. Bom, vou desenhar, mas depois que tiver craque em casa, não precisa mais. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu desenho com um lápis um círculo. Todo mundo sabe fazer um círculo. Vou dividir esse círculo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Difícil? Nada. Até agora nada de então, difícil. Vamos lá. Vou usar um pincel da linha de filamento sintético especial para tecido. Antigamente, a gente só tinha essa linha para pintar tecido. Cabinho amarelo. Amarelo. Agora, a gente tem essa linha laranja. Qual é o diferencial? Ela tem formatos especiais. Então, a gente pode fazer um trabalho mais elaborado, com menos dificuldade. Eu brinco que nessa época aqui tinha que saber pintar muito, muito para poder fazer. Agora não. O pincel facilita. Já facilita tudo. Ele já vai vir no formato perfeito para a gente poder trabalhar. Então, eu estou usando um língua de gato, que é esse formato, que é o pincel 326. Certo? Vou colocar 2 cores, que é o que a gente chama de dupla carga. Rosinha claro de um lado, rosa escuro do outro. Olha a facilidade. Vou vir no espaço que eu marquei, vou colocar a cor escura para fora, coloco o pincel, pressiono e arrasto até o miolo. Uma pincelada. Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou encontrar o claro com o claro. Ah, entendi. Você colocou o escuro para fora. E agora também. E agora também. Por quê? Porque eu quero montar uma pétala que parece um coraçãozinho. Já tenho uma pétala pronta. E assim eu vou fazer. Quer dizer, que se a pessoa quisesse pétalas. fazer um coração, essa seria já a técnica. Exatamente. Fui juntando a Só ponta, isso, mais fechadinha. No biquinho. No biquinho, exatamente. Ó, de novo, a segunda. Coloquei, puxei, viro do outro lado, que ainda tá cheio de tinta, puxei e trouxe até o centro. Segunda pétala. E assim a gente vai fazer toda. Se eu quiser uma flor com mais de 5 pétalas, eu vou dividir o meu miolo em mais pétalas. 6. Eu gosto de fazer 5, que é bem simples. Ó, mais um. Uma coisa interessante é que eu posso intercalar a pintura em cima do guardanapo, que não tem problema. Então, ó, eu vou vir no rabinho do passarinho e vou fechar. Que de maneira natural, o rabinho do passarinho poderia estar realmente atrás da flor. Atrás da flor. Ou eu poderia ter colado por cima. Eu posso colar o passarinho por último. Por que aqui eu colei ele primeiro? Eu colei ele primeiro porque eu preciso trabalhar em cima dele com o pincel depois. Então, eu quero que a minha cola já esteja um pouquinho seca. Por isso que eu colei ele primeiro. Às vezes, em casa,
prestando bastante atenção, quase que eu viro o pincel pro lado errado. Sempre o escurinho para fora, a gente vai conversando, né? Ó, e o claro para dentro. Uma mais. Vamos fazer mais uma, bem rapidinho. Agora eu vou fazer meio sem explicar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é rápido, hein? Vamos lá. É legal a gente ver a explicação, mas também essa velocidade, para o pessoal acompanhar. Pois é, que é bem rápido. Antigamente a gente demorava muito para fazer as coisas e com essa pintura gestual a gente trabalha de uma maneira muito rápida. É bem tranquilo de fazer. Ó, vou colocar duas. Bom, mas quem está acompanhando nesse momento o Arte Brasil, viu aí como se faz essas duas flores com a Denise Emery, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho para você ver o segredo do passarinho, que também tem pincel especial para isso. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Arte Brasil hoje recebe a Denise Emery, ensinando você a fazer com um gesto leve, uma florzinha, olha, moleza de se fazer, muito fácil. E daqui a pouquinho você vai aprender o segredo para esse passarinho parecer tão real. E claro, para conseguir estes efeitos maravilhosos, ela precisa de um pincel que dê a ela condições de usar, fazer o gesto e conseguir esse efeito. E qual é a linha que ela está usando hoje aqui no programa Arte Brasil? Olha só, essa é a linha laranja. Tem filamento sintético especial. O desempenho dos formatos promovem aí recursos diferenciados, com alta qualidade em traço, flexibilidade, cobertura e precisão no acabamento. Não é preciso lixar ou cortar a ponta para você adequar aí a sua pintura. Não tem problema, já vem prontinho. Olha só, dá uma olhadinha nas pontinhas. São formatos muito especiais que vão facilitar aí o seu artesanato. Até a qualidade dele fica diferente se você usa o pincel certo. Para essa pintura em tecido, lembre-se, linha laranja da Condor. Você pode pintar não só tecido, viu gente? A gente está falando aqui do tecido, mas pode pintar também couro, EVA, emborrachados. E se você quiser conhecer toda a linha da Condor, além da linha laranja, você pode entrar no site condorpinceis.com.br ou conhecer os trabalhos maravilhosos e os pincéis certos para cada tipo de trabalho no www.blogpintura.com.br blogpintura.com.br. É a Condor facilitando a sua vida. Até separei 2 pincéis aqui, olha. Olha que lindo. Esse aqui é o língua de gato que a gente está usando para fazer a florzinha. E esse aqui é o chanfrado. Que dá para fazer hastes, dá para fazer folha, tanta coisa. Olha, eu até me acho uma artesã expert quando eu pego o pincel da Condor. Mas é verdade, facilita muito a vida da gente. E a gente precisa fazer isso mesmo. A pintura, ela tem que ser uma coisa que relaxa e também uma fonte de renda. Ela hoje pode se tornar uma fonte de renda. Então, se a gente facilita a vida e pinta rapidinho, com prazer, tem coisa melhor? Oh, delícia! Vamos lá. A gente terminou, então, as flores e eu vou fazer o miolo. Para fazer o miolo, eu estou usando um pincel redondo, tá? 325, número 16, que eu vou fazer o miolo com batidinhas. O que eu vou fazer? Peguei um pouquinho de amarelo no pincel e vou só no meio dar uma batidinha. Ah, só na pontinha. Só na pontinha. Vou deixar uma beiradinha que eu vou fazer luz e sombra aqui já, para já ficar pronto, ó. Só na beiradinha do pincel, coloquei a cor amarela. Agora eu vou vir com o marrom. Também de batidinha. Também de batidinha. E já vou dando uma luz e uma sombra na minha pintura. Vamos tirar o excesso.
Nossa, mas é muito fácil, Denise. Muito fácil, é uma pintura muito fácil. E com esse... O fato da gente colocar o guardanapo, poderia ter sido o estêncil, também é uma coisa que facilita muito quando a gente vai fazer algum trabalho. Bom, tá pronto. O que eu vou fazer agora? O tronco. Estou usando um pincel que tem um formatinho especial. Ele parece o pincel chanfrado, mas não é. Mostra pra gente Vou ali pra mostrar câmera. já com 2 cores. Deixa só eu tirar o excesso de tinta dele, porque ele vai parecer melhor. Ó. Ele é um pincel que ele é meio chanfrado, mas mais arredondado. O apelido dele é faca. Parece a pontinha de uma Parece faca. a pontinha de uma faca. Vira só mais um pouquinho pra que a gente... Isso, assim dá pra ver bem. Deu? Ficou fácil? Esse tamanho 4 é o tamanho que eu consigo fazer traços. Então, eu coloco o pincel, eu giro o pincel e eu faço um traço fino. De novo, vamos vir daqui, um tronquinho. Eu tô usando ele de lado. Quando eu giro o meu pincel, ele faz uma pontinha mais fininha. Vamos colocar para o passarinho ficar num tronco. Tá pronto. Vamos fazer a folha com o mesmo pincel língua de gato, agora usando o tom de verde. Quando eu fiz a flor, eu pincelei de fora para dentro do miolo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pincelar de dentro, vou girar e vou fazer esse movimento de pontinha para fora. E vou fazer as folhas. Posso girar de um lado, posso girar de outro. E assim eu vou colocando quantas folhas você põe de um lado e do outro, dá uma viradinha e puxa. Exatamente. Virei, puxei. Vou colocar quantas folhas eu quiser. Volto com o pincel 3, 2, 4, o tom de verde e vou fazer os raminhos. Olha que lindo e que fácil. Uso a ponta mais compridinha do pincel e vou fazendo os arabescos. Os raminhos. Esse 3, 4, 7... Apelidinho dele, faca. Faca. E eu vou fazendo os raminhos. Bom, fiz a minha composição, toda linda. O ideal é esperar a cola do passarinho secar. Aqui não vai dar muito tempo, mas a gente vai trabalhar por cima porque já tá mais ou menos seco. Eu vou usar para isso um pincel 422, número 0. Ele chama liner, ele tem a ponta bem fininha. Qual é o segredo desse pincel? Diluir a tinta com um pouquinho de água. Eu faço como se fosse um creminho. Água e tinta. Quando eu carrego o pincel, eu carrego fazendo um movimento circular. Ó, coloquei, girei e peguei toda a tinta. Então ele fica mais fininho ainda. Mais fininho ainda. O que eu vou fazer agora? As peninhas do passarinho. E aí eu coloco pintura na decupagem. E ele vai parecer que eu pintei, que na realidade esse que é o grande segredo. Vamos colocar, vamos só fazendo esse movimento de uma pena. Aonde eu quiser eu vou acrescentando branco na barriguinha do passarinho, na cabecinha. Eu gosto muito de voltar na luz do olho e colocar um ponto. Olha como que eleva um passarinho. Dá uma diferença. Dá uma diferença muito grande. Olha o efeito do branco. Gente. Vou fazendo a mesma coisa com marrom. Eu uso sempre o tom que é o meu passarinho. Se fosse azul, eu ia usar branco e azul. Entendi. Tá? Sempre a gente aproveita o tom que é o passarinho. Então, eu vou colocar aqui o marrom e vou acrescentando no rabinho. Puxo para fora do guardanapo para parecer que o pelinho tá solto, tá saindo. E assim eu vou fazendo todos os efeitos. Eu gosto muito de perto do biquinho. Colocar. Que lindo! Super simples. Muito e dá lindo. um efeito
que muda a decupagem. Olha, nós vimos o que está pintadinho, mas eu vou virar até aqui para que você possa ver o efeito, a diferença de um que ainda só está no guardanapo e o outro aqui, que ela simplesmente deu o toque com o pincel liner da linha laranja, da Condor, lembrando isso. Né? O liner é Conix. É Conix. É Conix. Você só usou o laranja. Exatamente. É que o liner a gente só consegue com filamento sintético muito suave. E a linha laranja, ela é um pouquinho mais dura, justamente para ter força para puxar no tecido. Por isso que ele é recomendado para o tecido. Então, você pode usar no tecido a linha laranja com esses gestos que você fez, que facilitou a vida de quem achou que não pintava nunca, vai pintar agora. Exatamente. E esses detalhezinhos da linha Conix, o liner. Exatamente. Sempre sobre a pintura, eu posso usar um pincel macio, porque o tecido já absorveu a tinta com um pincel que tem força. Então, vamos supor, se eu quiser fazer um efeitinho com esse pincel sobre a pintura com a cor branca, por exemplo, eu já consegui. Por quê? O tecido já absorveu a tinta e ele fica como se fosse impermeável. Entendi. Ele não chupa, esse pincel trabalha perfeitamente em cima da pintura. Ele vai depositando sem interferir na pintura de baixo. Exatamente. Ou a de baixo na cor que está sendo colocada. Exatamente. Olha aí, que trabalho lindo que você acompanhou aí da Denise Emery, né? Hoje aqui ensinando você, com a técnica da decupagem, o segredinho do passarinho. O segredinho do passarinho. Denise, obrigada. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. Espero você no próximo Espaço Condor. Curtiu, né? Eu tenho certeza que sim. Mas nós temos mais artesanatos. A Kátia Martinelli está nos esperando para ensinar você a fazer uma bolsa. Que se você quiser sair com ela, você sai. Se você quiser passear, você passeia. Mas é uma bolsa térmica. Aprenda logo depois do intervalo.